Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV Aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-525555. Participando desta edição de Gente que Fala, Capitão PM Jaqueline Teixeira Ferraz. Prazer tê-la aqui, capitão. O prazer é todo meu, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. É uma grande satisfação estarmos aqui para falar um pouquinho sobre segurança. A senhora é do 11º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Isso, 11º Batalhão e comando a 3ª Companhia, a qual faz toda a área territorial da Avenida Paulista. Ah, bem no centrinho, que a Sim. Rádio Trianon fica aqui na Avenida Paulista, então... É muito bom saber que a senhora está cuidando da gente aqui. Sim, com certeza. Também conosco o Coronel PM, Coronel Ricardo da Rocha Bortoleto. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Uma boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse programa. O senhor é diretor da AFAM, é isso? Diretor da AFAM Educacional. O que é a AFAM? A AFAM é uma associação voltada para os policiais militares, para a família dos policiais militares, e a AFAM Educacional é um braço da AFAM que cuida de cursos e concursos. O senhor é coronel, o senhor passou por vários, né? A capitão também passa, todos os oficiais passam por vários estágios. E esses cursos são dentro da própria PM para os oficiais? Não, na AFAM Educacional a gente faz cursos para o concurso entrar na PM, para ingressar na Polícia Militar. Sim. Então, para o CFO, para ser tenente, para ser capitão, com a capitão Jaqueline, e para ser soldado. Agora, no primeiro semestre de 2019, nós vamos ter 2.700 vagas para soldado e 190 para oficiais, 190 vagas para ser tenente. Então, nós temos alguns cursos que vão começar agora dia 8 de dezembro, lá na AFAM Educacional. A PM continua a atrair as pessoas? Sim, é um dos concursos mais requisitados. Sim. Capitão, eu não posso me furtar no momento desse, né? Como é ser mulher na PM? Se eu disser que é uma instituição altamente machista, né? Não. O coronel vai ficar bravo. Sim. É interessante que aonde eu vou as pessoas me perguntam justamente isso. Estava coçando ali até agora há pouco para poder fazer esta pergunta. E o mais interessante que é a questão da satisfação pessoal, de você poder ajudar pessoas. E independente de você ser mulher, se você ser homem, você tem a possibilidade de ajudar famílias, ajudar pessoas que você não conhece. E o reconhecimento, tanto interno quanto externo, com relação ao nosso trabalho, ele é incrível. Por favor, por favor. Tudo bem? Por favor. Boa tarde. Como é que está, meu amigo? Nós estamos recebendo aqui o... Ok. Boa tarde, Estamos tudo bem? recebendo aqui o capitão Palumbo. Prazer tê-lo aqui, capitão. Prazer é todo nosso, do Corpo de Bombeiros. Eu sou o porta-voz do Coronel Eduardo Rodrigues Rocha, o nosso comandante de todo o Estado. E a gente fica muito honrado pelo convite. Também está conosco o Ricardo Dias. Sargento Ricardo Dias, da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros, auxiliar do capitão Marcos Palumbo. Capitão Palumbo, o Corpo de Bombeiros, quando se fala em instituição, me parece que é assim aquele... Continua a ser o de maior credibilidade da população? Nós temos uma pesquisa que ela foi desenvolvida desde 2002 para algumas mídias, né, importantes e também institutos importantes que acabam falando a respeito da confiança das pessoas em relação aos bombeiros. E desde 2002 nós somos a profissão que o brasileiro mais confia. Corpo de Bombeiros, exercendo todo o seu papel
em relação a estar presente na vida das pessoas, juntamente com as equipes da Polícia Militar e toda a nossa atuação, toda a nossa corporação. A gente faz a cada 2 minutos um resgate, levamos uma vida para um pronto-socorro. E isso, infelizmente, acontece diariamente, principalmente nas ocorrências de trânsito, que são as mais incidentes ainda em todo o estado de São Paulo. Nós estamos num período em que a gente recebe orientações, inúmeras orientações sobre como se comportar. Mas parece que a gente atrai, né? As pessoas circulando. A 25 de março, acho que é o maior cenário, mas a senhora trabalha na área da Avenida Paulista. Me parece Sim. que a Avenida Paulista também é concorridíssimo para que a gente esteja sujeito a batedores de carteiras e até quadrilhas especializadas. Eu posso dizer quadrilha, isso que eu acho um absurdo. Quadrilha especializada em roubo. Nós estamos sujeitos a isso. Nessa época do ano vai aumentar ainda mais, né? Capitão Palumbo, Capitão Jaqueline, Coronel Ricardo, Sargento Ricardo. Isso. Por favor. Nós não temos hierarquia aqui. Sim. Eu gostaria que os senhores entendessem isso. A Jaqueline, ela está numa área ali muito Crítica. sensível, de muita aglomeração. Então, o Corpo de Bombeiros também, ele sente isso nas ocorrências, porque os acidentes de trânsito são os mais incidentes. E, infelizmente, quando a gente tem muita movimentação, principalmente agora, no Brás, Paris, a região da Paulista, o centro da cidade, ele está completamente tomado por pessoas. E, às vezes, as pessoas estão andando na rua de forma distraída, colocando ali alguma mensagem no celular, não prestando atenção na hora de atravessar a rua, tirando foto, e às vezes ela não percebe que ela está no meio de um corredor de ônibus, que ela passou fora da faixa e vem um carro. Muitos atropelamentos acontecem nessa época nos centros urbanos. Fora a questão, porque a questão de segurança ela é muito ampla, não somente a segurança pública em relação aos assaltos, mas também aos acidentes, que causam grandes problemas. E ali a gente sabe que um acidente pode acontecer de uma maneira rápida, acabar com todo o trânsito, fechar o local para que a gente possa fazer os atendimentos. A gente tem muitos exemplos, né? Felizmente, nas grandes avenidas, quando acontecem uma queda de moto, um atropelamento, há sempre um reflexo no trânsito que pode influenciar também na segurança pública. Capitão, ele fala grandes avenidas, a Paulista é uma das grandes avenidas de São Paulo. Sim, e aí... É na extensão, é na importância dela no Sim, contexto na verdade, da cidade. um dos pontos turísticos mais procurados da cidade de São Paulo. E é aí que a gente começa, né, a ver como que é complicado falar sobre segurança pública no centro de São Paulo, porque nós temos uma população flutuante gigantesca. Então, as pessoas que frequentam as ruas da cidade de São Paulo, principalmente o centro ali, 25 de março, Avenida Paulista, são pessoas que vão lá esporadicamente. Temos o público que trabalha lá, as pessoas que trabalham, que moram ali na região, mas a grande parte são pessoas que estão indo lá para conhecer. E aí, hoje vivemos num mundo onde estamos interligados de forma social por meio de aplicativos, né? Fotos, né? Nós temos várias possibilidades de nos comunicar e as pessoas estão ligadas a isso. O aparelho celular, ele substituiu diversas ferramentas que nós tínhamos. Você não precisa carregar uma máquina fotográfica, você não precisa carregar uma agenda, você não precisa carregar um celular, você tem tudo isso em um aparelho só. Então, todo mundo tem um aparelho celular e todo mundo quer estar interligado o tempo todo. E aí a gente começa a ter a responsabilidade com a segurança pública sendo o cidadão. E é uma coisa que eu sempre falo nas reuniões a qual eu participo ali no centro de São Paulo, com relação à minha responsabilidade como cidadão para a segurança pública. Porque nós, polícia militar, nós fazemos a segurança pública através da segurança preventiva e ostensiva. Porém, o cidadão, quando ele se distrai, e uma das principais formas é utilizando o aparelho celular, ele está se tornando uma vítima potencial.
E aí a importância da gente falar sobre segurança primária. O que seria segurança primária? São essas dicas e orientações que nós passamos, a qual traz esse chamamento para a sociedade. Mas, capitão Jaqueline, a senhora me orienta, a senhora me informa, tudo. Saio aqui fora, eu já esqueci tudo. Sim. E aí, por isso que nós temos o nosso policial várias e várias vezes. Mas é assim, capitão, assim, coronel, é assim. Sair aqui... Eu acho que vocês têm que imitar a segurança de todos. 120% de segurança. Estou fazendo o papel do cidadão que circula andando com celular na Paulista, lá na 25 de março, na Zé Paulino, centros assim. Sim, eu gostaria de colocar um policial na porta de cada prédio, em cada esquina, mas infelizmente nós não temos essa condição por uma questão de estrutura. Mas eu posso ter um olhar vigilante de cada cidadão. A partir do momento em que eu me preocupo com as minhas atitudes e com o que está acontecendo, eu auxilio a Polícia Militar a evitar, né, possíveis furtos, possíveis roubos e a possibilidade de outras pessoas se tornarem vítimas. Então, quando eu observo o meu ambiente e eu tomo atitudes preventivas, que são atitudes simples no nosso dia a dia. Quer ver um exemplo? Vamos supor, né, hoje, para vir para cá, algumas pessoas utilizaram transporte por acionamento de aplicativo. Ok? Sim. Isso é muito comum hoje em dia. As pessoas, quando elas fazem essa solicitação do transporte por aplicativo, elas aguardam esse transporte na rua. E elas ficam olhando na tela do celular aonde esse veículo está e aguardando. Quando ela faz isso, ela se distrai completamente com o que está acontecendo ao seu redor. Então, quando você for chamar um veículo para você conseguir ir de um ponto ao outro, permaneça em um local seguro. Estou no meu prédio, fica dentro da portaria. Estou no restaurante, permaneça dentro do restaurante. Evite se tornar uma vítima, né? Atender o celular o tempo todo, mandar mensagem. Vou tirar uma selfie? Procure um lugar onde eu não tenho muita aglomeração de pessoas. Vou fazer compras? Coloca a sua bolsa um pouquinho mais na frente do corpo. Eu quero tirar uma selfie onde eu apareça no meio de todo mundo. Coronel, um negócio assim. Muita gente faz isso, muita gente se distrai a hora de fazer. Sim. Vai olhar o celular, você desliga completamente do mundo. E aí acontecem os furtos, as agressões. E assim, uma prática muito interessante que nós temos no centro de São Paulo, esses furtos, eles acontecem também, na grande parte, por indivíduos que utilizam bicicletas. Por quê? É uma forma da pessoa se desvencilhar e sair logo do local a qual ele cometeu o delito. Então, ele passa de bicicleta, vem correndo, né? A pessoa nem sente. E aí, nós temos duas formas dos senhores nos ajudar. Primeiro, eu preciso saber o e-mail do meu celular. É muito importante isso. Então, para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, gravem o número do e-mail do seu celular. Porque se o seu aparelho for furtado ou for roubado, você vai ter condições de bloqueá-lo junto à operadora. Além disso, né, para as pessoas, nós temos muitos ciclistas aqui na cidade de São Paulo. Isso é uma tendência mundial, né, a questão da qualidade de vida. Comprei uma bicicleta. Poucas pessoas observam isso, mas no quadro da bicicleta, na parte de baixo, eu tenho um número como se fosse um chassi, igual nós temos nas motos, nos veículos. Marque esse número na nota fiscal, tenha esse número guardado, porque se a sua bicicleta for furtada, ela foi furtada para ser utilizada na prática de furto e de roubo. E aí, quando os nossos policiais fazem a abordagem, ele tem a possibilidade, né, no caso de abordar um ciclista, de pesquisar se aquela bicicleta ela é produto ilícito, se ela tem queixa de furto ou de roubo. E com isso, olha que interessante, na Avenida Paulista nós estamos fazendo um trabalho grandioso com os policiais lá e já estamos devolvendo muitas bicicletas furtadas e indiretamente diminuindo o indicador com relação a furto de celulares, furto de carteiras, né, porque eu tiro o meio de transporte do criminoso. Sargento Ricardo, o senhor é da comunicação da PM, né? O que mais se comunica na PM, por favor? Bom dia aos ouvintes, bom dia bancada. Nós, na verdade,
fazemos a parte das redes sociais do Corpo de Bombeiros, nós colocamos as ocorrências em destaque, nós também atendemos nossos repórteres que pedem as informações daquela ocorrência que está tendo no momento, e à tarde, principalmente, nos programas os programas policiais, né? Então a gente auxilia, eu no caso auxilio o capitão Marcos Palumbo também. Então, né, essa é a função que na verdade, eu ajudo a comunicação social, toda essa parte burocrática, né, da sessão nossa, eu ajudo Como jornalista, eu aproveito aqui para agradecer, porque sempre tivemos, né, a interação com a polícia em qualquer momento que fosse, principalmente, estou falando o jornalista, o atendimento que nós sempre tivemos. Por isso é que eu digo, o que o senhor mais comunica na comunicação. A gente agradece também, porque essa interação entre nós e vocês, jornalistas, faz com que não só ajude a população a entender o nosso trabalho, como também ajudar vocês nas informações diárias que vocês tanto necessitam. E tem um ponto crucial nessa discussão quando a gente coloca a mídia junto com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar. A Jaqueline estava falando sobre as prevenções. E quanto maior forem os canais de comunicação que a polícia possa chegar no cidadão, porque o cidadão é o que delimita toda a nossa ação. Ele que manda aquilo que a polícia deve fazer, ele que determina quais tipos de serviços a polícia tem que se preparar, que ela tem que se adequar, criar mecanismos tecnológicos para que possam coibir, por exemplo, o e-mail do celular, que possam coibir depois uma venda de peças, uma venda de um aparelho, ou uma bicicleta, no caso do número de fabricação. Sim. Então, quando a gente fala da comunicação, nós temos uma ligação que ela é muito operacional. Nós precisamos saber aquilo que o público necessita para que a gente se adeque. Então, e os bombeiros, a gente faz isso muito. A gente utiliza demais a prevenção aos acidentes. Prevenção em relação, de repente, a um vazamento de gás que você tem dentro da sua casa. Como você deve fazer para trocar os equipamentos que ali possuem para que você não corra um risco. Como você deve fazer para desengasgar um bebê que acabou por causa do leite materno. Aliás, é uma boa. Essa daí você tem que estar craque nessa daí. Umas aulas com os senhores. Isso para que a gente possa passar à própria população como a polícia pode ajudá-los. Então, esse capitão Palumbo. Fundamental. Inclusive, até na questão agora da grande temporada que está começando, nós orientamos até a questão do trânsito, dos locamentos, as pessoas não beberem, não acessarem determinado ponto que você tem um acidente ali, você não precisa perder um tempo que você fique naquele local, ou de repente com as intempéries, chuvas. Passar do lado de um acidente é um negócio maravilhoso. Ele é complicado, né? É uma situação difícil. Aqui nessa situação que nós temos na Marginal, que afundou um viaduto, as pessoas na outra pista é longe, não dá para ver. As pessoas ficam tirando selfie no viaduto. Para o carro, vão tirar selfie no viaduto. Eu falo isso porque é a curiosidade do ser humano. Então, o sargento diz, orientar num acidente, não tem como não parar num acidente. É um transtorno. Eu trabalhei 17 anos no CPTRAN, no Comando de Policiamento de Trânsito. Atrapalha muito a passagem lá, o pessoal parando. O policial tem que ficar puxando o trânsito para poder aliviar. O que está lá no fim do congestionamento não tem culpa disso, né? Ele acaba perdendo um tempão por causa disso, da curiosidade. Pois não, Sargento. Não, o coronel, complementando o que ele falou, realmente, inclusive não só nessa questão, mas na questão também de acidente de trânsito. Muitas pessoas param para olhar o acidentado e causam outros acidentes, né? Ou os atropelamentos também. Como eu já presenciei, quando eu trabalhei no resgate há muitos anos, na Avenida Bandeirantes ali. O cara parou para olhar, outro carro veio, arruou, atropelou outro. Estou usando de ironia, mas é uma situação muito comum. E, capitão, o senhor falou sobre orientação. Esta é uma época, se bem que para isso não tem época, mas houve um acidente no Rio de uma moça que se perdeu numa trilha e 3 dias depois foi encontrado, o cadáver foi localizado. Eu acompanhei, que triste isso. Mas quando o senhor diz orientação, quem se aventura numa caminhada dessa
não está preocupado com orientação. E é comum. O senhor deve ter participado de inúmeros resgates. Nós tivemos todo o feriado, né? Nesse último feriado, foi um feriado bem... foi um feriado comprido. Né? Uma semana de feriado. 6 dias quase, né? Para quem... De quarta a quarta, para ser mais quase simples. de quarta a quarta. E nós tivemos sempre, infelizmente, nos feriados, um grande número de pessoas que vão fazer trilhas nas matas. Tudo bem, eu acho que é válido, existem parques belíssimos no estado de São Paulo, onde você tem condições de ter informações de quanto tempo eu vou perder ali naquela trilha, qual é o meu ponto de entrada, que horário você está prevendo para sair dali da trilha. Você deixou alguém avisado, caso você não chegue naquele horário, para chamar o socorro do Corpo de Bombeiros? Porque nós temos um mapeamento desses locais e a gente consegue, por exemplo, o que aconteceu infelizmente, 2 vítimas no mesmo dia em Cubatão, na trilha da Serra do Mar de Paranapiacaba. A pessoa acha assim, nossa, eu acho que eu vou fazer hoje uma trilha. Não pode ser desse jeito. Porque ele precisa de um preparo, ele precisa saber quanto tempo, ele precisa ter talvez uma alimentação, porque pode fechar o tempo na serra, o celular não pega. Então ele acha que ele vai conseguir resolver, mais ou menos, se eu desço de carro em 40 minutos, eu acho que numa 1h30, 2 horas eu faço a trilha. O que o senhor citou aí, as pessoas não atentam para isso. Não. O celular não funciona. Não funciona. Não tem torre de transmissão no meio da mata. Não. Mas as pessoas não pensam nisso no momento em que vão. Eu estou com o celular, eu estou bem. Eu estou bem. E olha, quando você vai fazer isso, tem que ter um preparo. Eu vou guardar, levar uma mochilinha com água. Um planejamento. Fazer um planejamento, colocar ali pelo menos umas barras de chocolate, porque se você permanecer muito tempo, você vai ficar ali na mata, né? Você não vai conseguir sair do local. Qual a ocorrência mais longa, já que nós estamos citando esse local? O senhor se lembra? Lembro. Mais longo. Nós temos o Major Nobucaso, lá o nosso chefe, e ele ficou 5 dias dentro da cachoeira ali da Fumaça, que é lá na trilha, para localizar uma pessoa que, infelizmente, parece até ironia, mas ela foi fazer uma selfie na cachoeira, escorregou, caiu da cachoeira, alta. Acabou, não sei se ela acabou falecendo no momento da queda ou por afogamento. Ela ficou presa no remanso da cachoeira. Quer dizer, a água, todo o volume de água caía no seu leito normal e ele cria um remanso na parte interior da cachoeira. A pessoa ficou presa ali. Então foram 5 dias tentando fazer um resgate de uma vítima num local desse. É uma ocorrência grave, é uma ocorrência que demanda muito preparo. Ficar 5, 6 dias nas matas para fazer um resgate e depois retirá-lo na mão, porque não tem outra via, é longe de acesso com os nossos caminhões, a necessidade de chamar o Águia, como no final de semana agora. Foi chamado o helicóptero Águia para que pudessem fazer o transporte da vítima através de cordas amarradas no helicóptero, e o helicóptero e os pilotos, né, que eles são sensacionais, a equipe do helicóptero Águia são fantásticos, fizeram o resgate e pelo menos pouparam mais pelo menos 1 ou 2 dias para até que a gente conseguisse sair da região da mata com uma vítima até levá-la embora. Já que o senhor citou o feriado, ocorrências de afogamento neste feriado? Nós tivemos várias nas represas aqui em São Paulo, tanto na Guarapiranga quanto na Billings. Isso também é comum, o que é lamentável. Olha, eu sinceramente, eu tive o começo da minha carreira, né? O Sargento Dias também é o guarda-vidas. Nós trabalhamos no grupamento de bombeiros marítimos no litoral e no domingo a gente ainda fazia uma série de alertas via redes sociais e também alguns jornalistas para que pudessem repassar às pessoas esses cuidados, repassar os problemas de afogamentos. O Sargento Dias, ele trabalhou operacionalmente no feriado, né? Foi no sábado e no domingo, né? Sábado e domingo na Praia Grande. Na Praia Grande. Quantos salvamentos foram feitos? Foram feitos vários salvamentos, fora e tudo no local regulamentado, tudo sinalizado. Tivemos vários salvamentos. Porque o que acontece é que o bombeiro no litoral ou numa represa, ele conhece a morfologia daquele local. Quer dizer, como se formam as ondas, as correntes, onde tem buraco,
onde tem uma vala que é formada pela grande quantidade de água, de volume de água que ela vem para a praia, e ela volta por um canal exclusivo que chama-se corrente de retorno. Aí o policial militar do Corpo de Bombeiros vai lá e coloca uma placa: não entre aqui. Aí a pessoa que não conhece, ela chega, vê os locais da praia todos ali completamente cheios, aqueles também, e nossa, não tem ninguém nadando nesse local. Onde ele vai nadar? Ele vai querer entrar nesse ponto, que é o perigo. É como se fosse um rio que pegasse todo esse volume de água e deságua depois cerca de 1 quilômetro mar adentro. Mas e as represas aqui na capital? E as represas também. Parece que uma das vítimas saiu de barco sem sequer saber nadar. Então, sobrecarrega vocês, né? Diria até uma ingenuidade da parte de uma pessoa que faz isso, entra numa represa, como é o caso das que existem aqui na Grande São Paulo, sem saber nadar. Foi muito triste, eu fiquei chateado, confesso, mas chateado mesmo. 3 meninas, eram 5. Sim. 3 meninas, uma de 11, 12, 13 anos, acabaram morrendo na represa do Guarapiranga. Houve ali, a represa é um local muito perigoso. Você pode estar andando com a água até na região da cintura, que é o ideal ali, no máximo. E você dá um passo à frente, você não vê o fundo e submerge. Essas meninas não sabiam nadar. E elas foram entrando, e aí, de repente, as 3, de uma vez, passaram por um determinado ponto e afundaram. Elas morreram afogadas. Não existe nenhuma sinalização para isso? Nós temos... Não há como sinalizar. Nós temos um local na própria represa, onde a gente coloca assim, cordas e também um ponto para que tenha um bombeiro ali tomando conta dessas vítimas e para que elas não se tornem umas vítimas, e sim dos banhistas, tomar conta dos banhistas. Mas infelizmente elas estavam numa região fora desse local, entraram para uma marina, acabaram acessando um ponto e depois os bombeiros permaneceram até mais ou menos 7 horas da noite, ainda está claro por causa do horário de verão, localizaram a última vítima e foi uma tristeza para todo mundo. Quando a gente vê crianças que podiam ter sido avisadas dos perigos e elas acabaram entrando num local onde, infelizmente, as levou ao óbito. Então, a gente tem que ter muita atenção, os bombeiros, a polícia, a gente faz um trabalho que ele mexe com a vida das pessoas e esses perigos precisam ser alertados às pessoas para que elas não se envolvam, tenham pelo menos aquele ponto inicial de que ela possa chegar em determinado local, verificar as condições e não se arriscar. Porque quando a gente chega num resultado desse, não tem um bombeiro que não fica chateado. Eu vejo a emoção de vocês, eu me surpreendo cada vez mais, né? Parece que deveria estar habituado a esse tipo de situação, mas não há como se habituar a isso, né, sargento? O sargento fica assustado também. Eu me assusto, eu me assusto na questão assim, como é que pode, né? Tudo sinalizado, e que nem a capitã nós estávamos comentando agora, nós avisamos sempre, está sempre fazendo campanhas, e as pessoas, não sei o que acontece, não se atentam a essas coisas. Então isso que eu fico espantado, porque todo ano é a mesma coisa. Crianças perdidas na praia, várias crianças perdidas. Fazemos campanha e as pessoas não se atentam. Eu não sei o que acontece. Como é que você... Por isso que é muito importante a questão das pessoas acatarem as nossas orientações, né? Quando você falou de criança, no mesmo jeito que a gente tem o problema de crianças perdidas na praia, nós temos crianças perdidas também em grandes centros comerciais. Sim. É importante a orientação para esse público infantil da necessidade da criança enxergar na figura do policial e do corpo de bombeiros um amigo. Então, orientem os seus filhos
para se acaso, né, se perderem ou se afastarem da família, procurar um policial militar, procurar o pessoal do Corpo de Bombeiros, que nós daremos, né, o destino certo para essa criança. Porque às vezes os pais tentam proteger demais os filhos e esquecem de dar essa orientação simples, né? Uma pulseirinha com uma identificação, colocar no bolso da criança um telefone de contato, isso nos ajuda muito na questão de localização dos familiares. Domingo mesmo, capitão, houve uma situação lá, eu estava na faixa de areia, nas colônias, e uma menininha chorando, e o pai falou, não, olha, o tio prende, falou, não, peraí, chamei, assim. Muita gente faz isso. Ela pegou, falou, não, vem cá com o tio, ela ficou meio receosa, dei um beijo nela, eu coloquei no cadeirão, tirei foto, fiz tudo que tinha que fazer com a criança. Depois eu cheguei para os pais e falei, não façam isso, elas têm que entender que nós somos amigos, sim. É melhor vir para nós do que para um estranho, porque a gente não sabe a maldade do ser humano. Mas conta até em relação às crianças, ele mandou, por causa das nossas redes também, uma foto que ele estava lá na praia e uma criança se perdeu, né? Conta aí, como é que foi? Você localizou, depois você foi atrás dos pais e o final feliz foi dado, porque a criança estava em prantos. Você via a cara que ela estava chorando, porque ela não consegue identificar. Onde está meu pai? Onde está minha mãe? E às vezes os pais ensinam telefone de celular, endereço, mas a criança, como ela fica com medo, ela não lembra. Sim. Ela esquece, ela passa dados para nós de forma tão superficial que a gente não consegue localizar os pais. Então, é importante orientar os seus filhos para que eles não tenham medo de procurar um policial militar, até mesmo um guarda municipal, civil, né, a GCM, né, porque nós damos destino para essa criança e localizamos a família de uma forma muito mais rápida. Pedir a gentileza dos senhores para fazer o registro da FIPESP, parceria que nós mantemos desde o início do Gente que Fala, presidente da FIPESP representando servidores públicos em Santos. Antônio Carlos Duarte Moreira foi escolhido pelo vereador Fabrício Cardoso, do PSB, para representar a classe do servidor público como líder da maior instituição associativa da América Latina. Quero dizer que ao longo desses anos, prestigiado pelos meus companheiros e por 255 mil associados, todas as homenagens que recebo, faço imediatamente questão de registrar que esta é, na verdade, uma homenagem coletiva. Duarte Moreira recebeu também uma placa em reconhecimento à sua dedicação, ao empenho e à responsabilidade no trabalho relevante em prol da classe profissional. Servidor público e que comemora o seu dia em 28 de outubro, também estiveram presentes no evento autoridades locais como o vereador e presidente da sessão solene, Rui de Rosses, secretário municipal de gestão Carlos Teixeira Filho, representando o prefeito da cidade de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e ainda participaram com o presidente Edna Pedroso de Moraes, segundo vice-presidente, Yasuei Roma, primeiro tesoureiro, Danglars Junta, segundo tesoureiro, nesta cerimônia onde o presidente da FIPESP representou os servidores públicos. E aproveitamos para anunciar ainda que mais uma parceria com a FIPESP, Gente que Fala, sorteará 5 exemplares do livro Sabores da FIPESP, com receitas especialíssimas e típicas desenvolvidas pelas unidades de lazer da associação. Nós fizemos o registro desses eventos, das receitas apresentadas nas unidades de lazer da associação ou apresentada pelas unidades de lazer da associação. Para concorrer, acesse as promoções da fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. O sorteio será quinta-feira, 6 de dezembro, às 5 da tarde, e os ganhadores serão anunciados no próprio Facebook e no Gente que Fala no dia seguinte. Vamos ao intervalo no Gente que Fala e retornaremos em instantes. A TV Aberta São Paulo tem o apoio cultural da Oficina do Sofá, restauração de estofados com excelente qualidade. Para mais informações, ligue 0 operadora 11 5184 0308 ou confira nossos modelos pelo WhatsApp 0 operadora 11 99697 3600. Venha nos fazer uma visita. Rua Pires de Oliveira, 1202, Chácara Santo Antônio, São Paulo.
ficar assim, não tem jeito. Registrando aqui mais um evento, Dia da Comunidade e Cidadania, mais uma ação social. Rotary Clube de São Paulo, Barra Funda, realizará amanhã, sábado, das 8 às 18, o Dia da Comunidade e Cidadania, oferecendo durante todo o dia serviços gratuitos de assistência jurídica, acupuntura, orientações e médicos, né? Medição de pressão, glicemia, além de orientação sobre saúde bucal. Dr. Aônio Vieira estará cuidando desta parte de orientação sobre saúde bucal. Acontece dentro do Walmart da Barra Funda, na rua James Holland 668, e o Rotary Club pede doações de elementos não perecíveis que serão encaminhados às entidades carentes e filantrópicas do bairro. Conosco hoje, participando, a capitão PM Jaqueline Teixeira Ferraz, capitão PM Marcos Palumbo, o sargento Ricardo Dias e também o coronel PM Ricardo da Rocha. O senhor é da AFAM Educacional, cursos, concursos e vestibulares. Eu já perguntei para o senhor o que é a AFAM, mas eu gostaria que o senhor explicasse melhor as ações da AFAM Educacional. A AFAM Educacional é voltada para cursos, para concursos da Polícia Militar. A gente vê a capitão, a gente vê o sargento, o capitão. Muita gente tem o sonho de entrar na Polícia Militar, de participar do bombeiro, de ser do policiamento, do equipamento aéreo, como nós falamos agora. Então a gente realiza esse sonho, a gente dá possibilidade da pessoa realizar o sonho através de cursos. Então nós temos cursos que capacita o aluno a passar no concurso da Polícia Militar. Então nós temos cursos extensivos, com uma carga horária maior, cursos intensivos com uma carga horária menor, diminuta, e cursos por EAD. E cursos de revisão também. Então, inclusive, dia 1º de dezembro, nós vamos ter uma bolsa de estudos que garante ao aluno quase 100% do valor da mensalidade, de graciosidade. Então, a gente vai ter esse concurso para a Bolsa de Estudos. É dia 1º de dezembro, inscrições até dia 28 de novembro. Todos os cursos são presenciais ou... Tem cursos presenciais, extensivo, atual? Intensivo, de revisão, e temos curso por EAD também. O telefone de lá para contato, 3326-0659. E nossos sites, afameducacional.com.br. Faça a inscrição pelo site. Faz inscrição pelo site ou liga lá para se informar. Nós temos bolsa de estudo com 100% de graciosidade. Capitão Palumbo, um outro assunto que parece que é só na época das festas juninas, mas é o ano todo. E agora, fogos de artifício. Os senhores devem ter um problema terrível. É verdade. Eu, sinceramente, a gente fica muito preocupado na época de final de ano, não só por causa das festas de final de ano, mas também pelas finais de campeonatos. Eu até gostaria de soltar uns rojões, mas por causa dos acidentes que eu vejo, eu não vou conseguir fazer isso. Porque a gente vê muito... O senhor é capacitado a trabalhar com isso. Nós somos. Eu acho que as pessoas elas podem, se você tiver os fogos de artifício de maneira correta, lendo as instruções, sabendo como você pode afetar a vida das outras pessoas. No local correto. O local correto, não no meio da multidão, longe de animais. Capitão, se eu compro um rojão, eu não vou ler a instrução. Tem que ler, capitão. Se você não ler, olha, sabe o cúmulo que acontece? O cúmulo é o que eu estou falando. Eu estou te falando, porque as pessoas pegam, por exemplo, já quantos casos, ele vai pegar um rojão depois que ele já tomou umas. Sim. Depois que ele está no meio de um monte de gente, ele pega o rojão, acende, só que o rojão está do lado contrário. Ele não tem uma indicação, ele recebe, ele joga para dentro do apartamento, ele joga para dentro do carro. Existem lá depois as mutilações. O que a capitã Jaqueline falou agora, em apartamento. Em apartamento. O pessoal na sacada. Na sacada, ele vai jogar na sacada, ele joga na sacada. Aí do fala, vizinho. Ou aponta pro vizinho. Aí cai no outro. Eu falo assim, escuta, não é possível, não há possibilidade que a gente tenha tamanha irresponsabilidade das pessoas quando vai fazer o uso dos fogos de artifícios. Então, às vezes, a gente tem também crianças com rojão, crianças com bombinha. Então, o que ela faz? Ela coloca a bombinha na boca, ela coloca segurando na mão, ela faz uma série de problemas, ela promove uma série de problemas para que os pais depois vão acabar sofrendo com isso. Porque uma criança com fósforo,
ela pode causar um acidente, ela pode causar um incêndio. Nós tínhamos lá até 2012, pelo menos uns 40 incêndios provocados por fogos de artifício. E balão? E o balão é um problema pior, né? Porque ele pode atingir não só grandes áreas residenciais, escolas, área de mata e o avião. Estou aproveitando a presença dos senhores aqui, porque esses assuntos são comuns e as pessoas muitas vezes que nos assistem não têm a mínima preocupação com essas situações. E quando eu falo dos fogos de artifício e brinco, né? Acho que eu vou ler como é que solta o rojão. Eu já nasci sabendo. Né, como soltam aqueles fogos. Eu já nasci sabendo, eu não preciso ler o manual de instrução. Que é complicado hoje. Estou falando alguma coisa que o senhor nunca tem ouvido? Toda vez é igual, porque as pessoas elas vão lá. Escuta, mas a não ser que você leia em chinês, tudo bem, mas ele pega os fogos de artifício, não tem uma explicação em português para que ele possa identificar como deve fazer a soltura de forma correta, de forma que ele não machuque os outros. E a gente precisa lembrar que ainda está em discussão uma legislação que proíbe os fogos de artifício. Assim como já é proibido né? A soltura de balões. Soltura de balão é um crime ambiental. Sim. A gente não sabe por que uma pessoa ainda ela vai soltar balão. Qual o benefício para a sociedade da prática de soltar balão? Eu não estou falando isso de forma que não, mas é a tão gente bonito. não tem, E depois correr atrás do balão? Quando a gente era mais novo, Zé Copé, isso daí era uma prova. E depois correr atrás do balão? A minha filha pequena, ela tem 8 anos. Falou, o que aconteceu ali? Caiu o balão? Eu falei, escuta, mas você já viu algum balão? Já viu as pessoas correndo atrás de balão? Não, então. Alguém contou para ela e ela que ficou dessa forma. Mas a gente brinca, mas é um assunto muito sério. O balão, ele causa transtornos para o avião. Nós temos o maior aeroporto da América do Sul em movimentos, aqui na região de Guarulhos, confluência com a Zona Norte e Zona Leste, onde a gente tem uma maior quantidade de soltura de balões e um avião não detecta um balão pelo radar. Então, há necessidade de ter uma conscientização para essas pessoas, para que elas parem de soltar balão, porque corre-se o risco. Não é aquele balãozinho pequeno, é aquele balão de 30 metros, 10 andares. Quem mora no 10º andar, olha para baixo e fala, olha o tamanho dos balões que a gente pega hoje em dia. Então, a lei, desde 1998, a lei de crimes ambientais, ela proíbe, ela dá multa e ela também fala de pena de reclusão. Embora a nossa legislação ela é com vários recursos. Eu nunca vi ninguém preso por causa de balão. E, enfim, se a legislação ela aponta, eu acho que ela deveria ser cumprida, porque o risco existe e a gente não pode colocar em risco a qualidade de voos e a parte de aeroportos na cidade de São Paulo por causa de balão. Capitão Palumbo, o Rodrigo de Diadema pergunta por que mesmo com tantas ações preventivas ainda temos incêndios. Olha, eu não entendi o final da coisa. As ações preventivas, incêndios em prédios, né? Antes de ontem nós tivemos mais um na área central. Na área central. Nós tivemos sim. Próximo ali, onde tivemos um recentemente. Exatamente. Inclusive eu estava de serviço. Você estava de serviço? Eu estava de serviço nessa noite. Nessa noite. Na hora que o prédio começou a pegar colidiu. fogo. Quando caiu. Sim. Bom, nós permanecemos lá, né, Jaqueline, 13 dias naquela ocorrência, naquela tristeza de ocorrência, viu, Rodrigo? E principalmente acontecem os problemas de ordem de incêndios onde não há uma prevenção. Sim. E os prédios hoje em dia, quando a gente tem uma prevenção de incêndios, dificilmente ele vai ter algum problema. Porque são equipamentos, hidrantes, extintores, rota de fuga, saídas de emergência, sinalização de emergência. Nós temos equipamentos mais modernos, sprinklers, controle de fumaça. Então, são vários os equipamentos e tecnologias e inovações que a gente tem que evitam os incêndios. Mas existem aqueles prédios onde não se adequam. Então, esses prédios de ocupações, eu não estou nem falando em relação às ocupações. Isso não é um problema que os bombeiros, a polícia militar pode agir. Isso é um problema da justiça exatamente com os donos dos prédios, com eles. Agora, o que deve ser feito são medidas contra incêndio
nos prédios, porque não adianta você ter o prédio, as pessoas lá dentro. O que pegou fogo e desabou, Sim. As rotas de fugas, elas eram bloqueadas exatamente para as pessoas não entrar. Por sorte não tivemos vítimas. Nesse último agora, mas eu confesso que eu estava num jogo de futebol olhando, falei, meu Deus, vou ter que sair daqui, vou ter que ir para lá, porque quando a gente viu o prédio pegando fogo, passando para as outras partes da edificação, eles tinham já os prédios vizinhos. Sim. Então os bombeiros tiveram que chegar rápido. Eu escutei algumas informações também que existiam naquele prédio, um treinamento social das pessoas lá dentro. Só que não adianta você ter, ainda bem que pelo menos tiveram o treinamento de desbloquear as rotas de fuga, de tirar as pessoas lá de dentro. Mas o combate ao incêndio tem que ser feito com equipamentos, extintores, com água, os bombeiros. Sim, nesse último... além da questão da instalação onde a pessoa ela habita, né? O famoso gato, né? Puxa várias fiações de forma aleatória, e isso facilita também os incêndios, principalmente nesses locais onde nós temos, né, esses movimentos sociais. Então, os prédios hoje estão preparados, esses que nós estamos citando no centro de São Paulo eram prédios, eu diria até abandonados, né? Sim. Porque foram... parte de manutenção. Isso. Mas os outros prédios em São Paulo? Olha, eu vejo que sim, porque nós não temos um grande número, nós temos milhares de prédios em São Paulo. Nós não temos... Mas a região central... prédios antiquíssimos, prédios da década de 50, da década de 60. Se você analisar um prédio dessa época, ele existia ali também, e depois com a implementação da legislação, algumas medidas contra incêndio. E eles não são inseguros. Sim. Lógico, ele vai se tornar inseguro se você não fizer a manutenção da sua rede de hidrante, não trocar os extintores, bloquear a saída de emergência, começar a fazer a parte elétrica, que ele não for revisado a cada 10 anos. Imagina, eu tenho certeza que todo mundo em casa aqui gosta de um cafezinho, às vezes um cafezinho expresso. Se a gente colocar naquelas máquinas de café expresso, e a minha residência, a minha casa não passou numa revisão nos últimos 10 anos, eu corro grande risco de ligar naquela tomada e aquela quantidade de energia que a máquina ela acaba utilizando da rede elétrica, ela não ser suficiente de passar pela fiação. Falando uma simples máquina de fazer dessas que nós temos de fazer café em casa. Pisca-pisca de árvore de Natal. Exato. Nós temos alguns pisca-piscas que eles são de LED, você consegue colocar ali no mesmo sistema algumas unidades. Não você ligar a casa inteira em uma tomada só. E pega fogo. Coronel Bortoleto, Jaime do Jardim Bonfilioli. Aliás, nós estamos no ar há 18 anos e eu repito sempre, o Jaime está conosco desde o primeiro dia. O Jaime pergunta, após quanto tempo de serviço um PM pode ir para a reserva remunerada? Hoje em dia a legislação prevê 30 anos. 30 anos você pode ir para a reserva, mas antes de ir para a reserva tem que prestar o concurso, fazer a prova, ser empossado, depois de 30 anos pode ir para a reserva. Capitão Jaqueline, a Marta de Santo Amaro, existe alguma estatística sobre recuperação de celulares roubados? A estatística correta, eu vou acrescentar, né? Não tem estatística nem do celular que é roubado. Porque hoje em dia, com a facilidade que tem para se comprar um celular novo, ninguém nem diz que foi roubado. Na verdade, a estatística do celular furtado e roubado, isso nós temos. Sim. Porque hoje nós incentivamos muito o registro. E é importantíssimo a questão do registro da ocorrência. Sim. Porque dessa forma eu consigo colocar o policiamento para atuar de uma forma mais repressiva, né? E preventiva, né? Que é o nosso principal objetivo. Agora, com relação ao resgate, né? A quantidade de aparelhos, assim, eu não me recordo, não tenho esse número aqui comigo agora. Mas nós temos, vou falar na minha companhia. Sim. Diariamente, em torno de 6, 7 ocorrências, sendo que em cada ocorrência eu tenho 3, 4, tem ocorrências que nós chegamos a recuperar 15 aparelhos celulares de uma vez só. Que bom. Sargento Ricardo, a Valéria de Santos nos acompanha através da Rádio Universal em Santos. Qual o serviço de salvamento que o senhor mais se emocionou? Foi de um garoto de 14 anos, eu estava trabalhando na Praia Grande, no Boqueirão, no posto do Boqueirão, e eu estava patrulhando por volta de umas 15h30, me lembro fosse hoje,
E o menino de 14 anos estava realmente, o mar levando ele embora, nessa corrente de retorno que o capitão Marcos Paloma acabou de mencionar. E eu tive vamos dizer o prazer, mas eu tive a sorte também, que a gente conta muito com isso, né? Ele teve sorte. Nós também, porque nós trabalhamos apitando, trabalhamos na prevenção e é muita gente. Ele teve sorte, eu também, de vê-lo. E entrei para o salvamento, consegui tirar aquele garoto de 14 anos e foi emocionante, porque no outro dia eu fui no mercado, ele trabalhava no mercado. Ele chorou, se abraçou comigo, ele falou, pô, se não fosse o senhor, eu não estaria aqui hoje. Eu concordo também plenamente, se não fosse nós ali e também a proteção de Deus também, eu acredito muito que Deus também me ajudou muito naquele momento. Então, Ricardo, o senhor usa de bom humor quando está fazendo policiamento na praia e há instantes fez aqui. Como é que o senhor faz para alertar as pessoas? Porque às vezes eles ficam bravos com a gente quando a gente apita para ele sair dali. Sim, tudo que é... Não, toda a prevenção... Se eu estou lá e o bombeiro fala para eu sair... Eu sei mais que o bombeiro. Então o que acontece? Eu tenho uns dons que Deus me deu, que eu faço várias imitações de várias personalidades. Sim. E uma delas, como eu jogava bola, aquele negócio todo, eu vi o pessoal, que é o seguinte, água no umbigo, sinal do perigo. Então, acima disso, eu via o pessoal com água no peito, eu fazia aquela menção do Marcelinho Carioca, né, que ele fazia, eu chamava o cara, apontava, falava, você vai subir, se você não sair dali. Quando ele vinha conversar comigo, eu falava assim, olha, gente, é o seguinte, entende? Pelo amor de Deus, não vai pro fundo, poxa, você tem que ter um final do ano com a família, entende? Eu quero você junto comigo, gente. Aí o cara gostava da forma como eu tratava e ficava um ambiente muito legal, um ambiente muito gostoso de trabalhar, porque depois eu fazia amizade com os banhistas, como sempre fiz. Então, essa é a forma que eu trabalho até hoje. Eu faço do limão uma limonada. É maravilhoso. Maravilhoso, isso é lindo. Eu acho bacana, isso é muito bom. Bom demais, bom lindo. Demais. O capitão, pediu, inclusive, para ele mostrar como trabalha. Porque muitas vezes o policial militar, ele pode ser ali confundido com o ato de você querer explicar para a pessoa, para ela não se tornar uma vítima de um acidente ou de um roubo, com alguma coisa que nós estejamos falando para ela, alguma coisa que ela não gosta naquele momento. Então ela pode criar uma antipatia. E muitas vezes a gente faz isso, aliás, a gente só faz isso de forma preventiva, para que ela não se envolva. E toda vez que a gente tem uma atuação, a gente vai ganhar um amigo. Porque se ele entendeu isso, ele vai chegar, ele vai confiar mais no nosso trabalho, ele vai confiar mais nos homens que a Capitão Jaqueline, homens e mulheres que a Capitão Jaqueline comanda. E ela vai ter a maior proximidade com as pessoas, elas vão entender o papel que a polícia faz dentro da sociedade, dentro de uma comunidade. E quando você quebra esse gelo, que é a especialidade do Sargento Ricardo Dias, a pessoa ela já, não acredito que ele está falando comigo imitando o Rei Pelé. Eu não acredito que ele fala comigo imitando o Caetano Veloso. Então, são coisas que Caetano Veloso, Sargento? Caetano, Pelé, Romário, Ronaldinho. Não, Caetano Veloso, como é que faz para tirar? Eu acho lindo. Eu queria que você nadasse, como já disse antes, com água no umbigo é sinal de perigo. Então, se você for para o fundo, eu não vou poder ver, você não vai mais ouvir minhas canções. Então, eu gostaria de você perto de mim. Maravilhoso. É lindo isso, é bacana. O improviso de se comunicar com as pessoas é maravilhoso. Mas isso é... E o Romário também tira as pessoas? Com certeza, né? Acho que nós estamos criando várias legislações. O Corpo de Bombeiros, quero parabenizá-los, porque tem sempre campanhas. E nós temos que fazer valer isso aí, para que o nosso povo se divirta e não venha futuramente ter um problema pior. Valeu? Sargento Ricardo Dias, parabéns, maravilhoso. Obrigado. É a fórmula de superar o trabalho que vocês são designados, né? Sim. Maravilhoso. Tá bom. Mas, obrigado. Coronel Bortoleto, como alguém que tenha interesse em ingressar na Polícia Militar deve procurar os cursos especializados? Então, eu queria falar que as outras carreiras, normalmente a pessoa se forma na faculdade para poder ingressar, prestar um concurso. Na Polícia Militar, a pessoa vai prestar o concurso, vai ser empossada e vai ganhar o salário para se formar.
Por isso que a procura é muito grande. Então, não deixe para o ano que vem. Faça agora, inscreva-se agora. Nós temos uma prova de bolsa de estudos com até 100% de desconto, dia 1º de dezembro. Faça, telefone 3326-0659 ou pelo site Afã Educacional, www.afaneducacional.com.br. Não deixe para o ano que vem, que as pessoas estão se preparando. Então, corra atrás do seu sonho. Quantas vagas estão anunciadas? 190 para academia, para ser um tenente, para ser capitão. E 2.700 vagas no primeiro semestre de 2009 para ser soldado ou chegar a sargento como Ricardo Dias. Agradeço a gentileza da capitão Jaqueline Ferraz, do capitão Marcos Palumbo, do sargento Ricardo Dias e do coronel Bortoleto, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta segunda-feira, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.